Boa noite. Tudo bem? Certo? Quem estava ontem, quando nós ministramos? Bom, muito bom. Vamos dar uma certa continuidade, pode ser? Tá bom, mas para quem não estava, você não perdeu, tá? Nós vamos falar de novo algumas coisas que o Senhor tem falado. Para mim, obrigado. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2. Essa palavra vem para mim tem para mim um contexto profético. Eu queria que você entendesse por que eu estou tanto falando esses dias sobre essa mensagem e esse texto. Parece que desde o início da igreja, quando Jesus falou: sereis as minhas testemunhas de Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Parece que em muitos momentos a maturidade plena da igreja, ou seja, conforme diz a medida da estatura da plenitude do Messias, em Efésios 4, essa plenitude que foi a igreja primitiva em muitos aspectos, parece que o Senhor não se importou enquanto a igreja estava avançando até chegar nos confins da terra. Porque o avanço era muito importante, de cidade em cidade, de nação em nação. A implicação é que isso vai de geração em geração, até chegar num momento futuro, onde a igreja estaria presente em todas as nações. Estaria presente, ou seja, não nas divisas nacionais, mas perante todos os povos da terra. Todo mundo, todas as nações, os povos teriam presente uma testemunha do Senhor. E parece-me que é nesse momento que o Senhor muda, e agora nesse momento vai ser importante a maturidade da igreja. E por quê? Porque quando Jesus veio, só uma nação conhecia ao Senhor, ao Deus único, Criador, Israel. Isso porque Deus fez Israel para conhecê-lo. Todas as outras nações foram governados por Satanás. Jesus reconheceu que ele era o príncipe deste mundo. Portanto, o regente, o governador desse mundo. Mas o seu reinado era dividido. Nações guerreavam entre si. Ele não era conhecido unicamente por eu vou usar a palavra máscara. Ele tinha atraído a adoração das nações para si, desde o momento que Noé e sua família encostou na terra de novo e começaram a se multiplicar. Nós sabemos que não foi muito legal. Logo as nações, os povos se reuniram para construir uma torre, para chegar a Deus a fim de matar Deus. Esse foi o propósito dessa torre. A influência das trevas era para acabar com Deus. E a questão é que quando Jesus introduz o Evangelho, ele está restaurando os propósitos da humanidade.
Deus tinha falado para Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Ou seja, o ser humano devia governar na terra com Deus. Seria o representante de Deus para governar na terra. Só que por causa do pecado e o que nós chamamos a idolatria, eu vou dar o nome a adoração profana, o próprio ser humano convidou os seres das trevas a habitar e governar sobre eles. E é esse mundo que Jesus vem, ele tem que lidar quando ele vem para se oferecer como sacrifício por nós. Nesse momento, as trevas não estão na sua maturidade. Nós sabemos através da palavra que vai chegar um momento em que o príncipe ou o governador das trevas vai ser reconhecido por todas as nações. Nós chamamos ele do anticristo. É nesse momento que a maturidade vai se aplicar em relação ao mal. Lembra que houve um momento que fez o Senhor olhar para a humanidade e dizer: não dá mais. O mal chegou na sua, eu vou usar a palavra maturidade, ou seja, corrupção total, ao ponto que Deus reservou Noé, sua família, os animais segundo a sua espécie que ele tinha criado, e tudo mais ele matou com o dilúvio, para começar de novo. A palavra diz que vai ser como nos dias de Noé, quando Jesus voltar. Alguém está com sentimento, convicção que Jesus está às portas? É logo. Nós estamos sentindo isso. Isso eu vou dizer, discernimento geral da igreja hoje em dia. Nós estamos vendo sinais, dia após dia após dia. E agora, esses dias, nós estamos vendo que vai ser falado uma série de coisas, grande engano, e nós sabemos que a raiz de tudo isso é trevas. Para poder enganar a humanidade, Satanás está querendo levar um monte com ele para o lago de fogo. Graças a Deus que ele nos salvou disso, né? Mas além disso, nesse momento, enquanto as trevas estão caminhando para a sua maturidade, o Senhor está falando conosco sobre a importância da nossa maturidade em Cristo. E eu sempre quando eu vou pregar num lugar que eu não sei como é que é a vida cotidiana de todo mundo, eu estou pedindo: Espírito Santo, eu quero uma palavra que vai aplicar para todo mundo. O que o Senhor está falando com essa congregação, com esse povo? E nós acabamos de cantar em várias canções: quero Jesus. Quero Jesus. Ontem eu perguntei: se você pudesse escolher alguém para ser semelhante e declarar: eu quero ser como essa pessoa, quem seria? É óbvio que nós seremos hipócritas se nesse momento a gente falar a alguém que não seja Jesus, depois de cantar o que nós cantamos. E o que eu estou percebendo é que o Espírito Santo está gerando esse conceito e esse desejo nessa geração. Agora, por quê? Porque antes da gente querer, Ele quer. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus,
como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O Espírito Santo começou uma obra na nossa vida no momento em que nós nascemos de novo. Aliás, antes de nascer de novo, ele já estava operando. Em Coríntios, a palavra fala que ele é aquele que ministra a nós a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Se eu posso comparar isso com a vida, é nesse momento que o Senhor está gerando a nossa concepção para a nossa gestação. A primeira coisa que vai gerar, ou que vai causar o nosso novo nascimento, é recebermos do Senhor o que eu chamo uma semente da tristeza segundo Deus em relação aos nossos pecados. Nisso eu estou preocupado nos nossos dias com algo que eu estou vendo, especialmente com influenciadores. Eu estou vendo muitos influenciadores falando sobre conceitos, princípios, valores, ideias, como se falasse de uma ideologia cristã, e porque você concorda com uma ideologia cristã, você é cristão. Eu preciso dizer que esse conceito é um falso evangelho. Eu posso concordar com uma série de coisas que são valores e princípios cristãos, mas se eu não nascer de novo, se eu não tratar o problema do pecado, eu não venho a conhecer Jesus. Não vou viver com o Senhor como filho de Deus. É justamente esse é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos cria em todos os conceitos. Ele tinha uma ideologia judaica top. Mas Jesus olhou para ele e disse: se você não nascer de novo, não verás o reino de Deus. E eu estou dizendo isso porque esses influenciadores que eu estou vendo, é difícil às vezes ver o fruto do Espírito Santo, o fruto que chama frutos de arrependimento nas suas vidas. Eu estou ouvindo eles soltar palavrões sem parar. E dos mais pesados. E aí com isso eu estou vendo eles com atitudes que eu fico, mas espera aí, como é que fica isso? Eu não estou vendo o fruto que eu sei que o Espírito Santo gera naquele que nasceu de novo. Agora, eu não vou dizer que eles não são cristãos, porque eu não conheço. Eles não estão dando, esse é o problema que eu tenho. Eles não estão dando testemunho de conversão. E por isso, porque nós estamos tanto nos envolvendo, conectados com esses influenciadores, que estão se identificando como cristãos, mas eu não estou ouvindo o testemunho da conversão, que eu trago essa palavra como uma palavra de cautela. Cuidado. João Batista
quando ele pregou, e chegaram os saduceus, chegaram os doutores da lei ao batismo: quem vos induziu a fugir da ira vindoura, raça de víboras? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a nossa vida cristã começa no momento que nós recebemos a tristeza segundo Deus. Que tristeza é essa? Eu lembro, só para contar um pouquinho do meu testemunho, eu nasci de novo em 1972. Fui criado na igreja católica, fiz primeira comunhão, crismei, fui coroinha, tá? Por que vocês riram? Era temente a Deus, porque o Senhor colocou isso no meu coração. Não é nenhum mérito meu, mas temente a Deus, era. Tinha todo aquele ciclo de ir me confessar. Sábado eu ficava em casa depois de me confessar. Domingo ia na missa para participar da comunhão. Aí participei e depois, domingo à tarde, vamos voltar para o pecado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vivendo aquele ciclo pecaminoso. Sábado eu sei que eu vou tomar banho, pelo menos religiosamente. De verdade, não. A minha conversão se deu porque eu estava ouvindo num trabalho para jovens. Eu tinha 16 anos. Se deu porque um pastor começou a falar, esse pastor de jovens, só falava sobre Jesus. E Jesus, e Jesus, e Jesus. Esse quero Jesus foi o início da minha vida cristã. Nessa igreja metodista que eu estava participando desse trabalho para jovens, numa quinta-feira de manhã, só para você entender, os pais dessa igreja faziam panqueca americana, sabe aquela do... Sabe aquele dos filmes? Com maple syrup, né? Aquela 5, 6 empilhados. Pois é, 25 centavos à vontade. Eis-me aqui. Toda quinta-feira eu estava lá. E durante 3 meses, eu fui ouvindo esse homem falar de Jesus. E ele não trocou a faixa. Só falava de Jesus. Essa época, para quem estuda o avivamento, ou avivamentos da igreja, era a época do Jesus Movement. Revolução Jesus, o filme que eles fizeram. Tá? Isso começou em 69, 70, e ainda estava acontecendo em 72, quando eu me converti. Não era hippie, tá? Não estou dizendo que eu não queria ser, mas o fato é que eu não era, tá? Então não me veja como tal, tá? Não morava na Califórnia, morava do outro lado da nação, Carolina do Norte, tá? Mostrei para o Anderson, quando nós nos encontramos agora em 24, tá? Mostrei para ele a igreja onde me converti, passamos no bairro onde eu fui criado lá, mostrei as escolas e ele foi muito paciente comigo. Olha, que legal, mãe. Que legal, mãe. Ele está dizendo que foi legal, foi edificante, tá? Mas eu lembro dessa época e para mim é chamado de Jesus Movement, o movimento Jesus, porque todo mundo, não importava a denominação, todo mundo só falava de Jesus. Não tinha outro assunto. Ninguém queria levantar uma bandeira denominacional. Jesus e Jesus e Jesus. E eu preciso dizer para vocês que eu estou vendo isso de novo nos nossos dias. Nós estamos vivendo isso, só que agora, ao meu entender,
é numa dimensão maior, e é justamente, vamos dizer, na chegada final. Eu creio que isso faz parte da preparação do caminho do Senhor para a sua volta. A igreja falando de uma coisa só: Jesus. Eu lembro quando ele falou uma manhã, e pela primeira vez eu entendi a tristeza segundo Deus. Mike, você não nasceu para pecar. E eu tinha visto aquele ciclo pecaminoso na minha vida, que eu já expressei para você. Confessionário, comunhão, pecado, 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 pecado. Confessionário, missa, comunhão, pecado, pecado. Isso foi anos e anos assim, tá? E o Senhor disse: você não nasceu para isso. E eu sentia a tristeza de Deus como Pai, que tinha me criado. E eu cheguei a entender por causa do que o Espírito Santo iluminou. Não somente você não nasceu para isso, sim, Jesus morreu para perdoar os atos, mas além disso, para quebrar esse ciclo. Você está vivendo como um escravo. É o que Paulo fala em Romanos. Você não precisa viver como escravo, eu te quero como filho. A todos quantos receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E nisso, uma quinta-feira de manhã, eu orei. A partir daí, minha vida nunca foi mais a mesma. E se eu estou aqui hoje, numa nação que Deus me trouxe 50 anos atrás, bem nessa época, 50 anos atrás, eu tinha pisado os meus pés no Brasil pela primeira vez. Louvo a Deus por isso. E a gente, para vocês que não conhecem, nós estamos mais de 40 anos. Depois eu fui, casei e eu voltei 7 anos depois com a minha esposa. Temos mais de 40 anos aqui no Brasil. O Senhor disse para eu falar para alguns jovens aqui, eu não sei quem você é, mas alguns de vocês vão ser enviados para nações e para povos, como eu fui enviado para cá. Deus vai fazer isso com muitos jovens dessa nação. E é justamente por causa disso, e nessa hora, que o Senhor está falando sobre maturidade. Não dá para a gente ficar como um menino mais. A igreja... O mundo tem conhecido a igreja imatura. Os escândalos. A igreja que não é igreja, a igreja que não aparece, que não parece com Jesus. A gente vê Jesus, na palavra, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. 2, em pessoas, onde entregamos as nossas vidas, dizendo: Espírito Santo, gera Cristo em mim. Eis-me aqui, eu quero que Ele seja gerado em mim. A implicação disso é a morte do eu. Não é a morte do eu, é a morte do eu. A morte dói.
Em Cristo tem momento que isso dói. Mas para conhecer a Cristo nós temos que ser crucificado com Ele. E isso para o nosso ego dói. Mas é necessário para que o poder da ressurreição opere em nós e gere Cristo em nós. Por quê? Porque há um mundo. E talvez você está justamente nessa, vamos dizer, nessa transição. E você lembra muito bem, poucos anos atrás, onde você estava procurando, onde que eu posso ver Jesus? Esses mesmos influenciadores que eu estou falando, estão entrevistando pessoas que eram cristãos. Você sabe qual é a decepção que eu ouço dessas pessoas? Que elas não encontravam pessoas como Jesus na igreja. Eu não estou justificando elas deixarem por não encontrar isso. Mas eu não posso negar que como igreja nós temos passado por muitos escândalos. O Senhor teve uma hora na vida de Israel que Ele disse: eu espalhei vocês para as nações e vocês profanaram o meu nome entre as nações. Eu acho que nós não podemos dizer que não tenha acontecido a mesma coisa com a gente. A igreja não tem dado sempre um bom testemunho para o mundo, na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa região. E está na hora de uma geração dizer: chega. Não chega eles, chega, eu não quero mais ser assim. Quer Jesus? Eu quero Jesus mesmo? Queremos que Cristo seja gerado em nós de verdade, sabendo a implicação. O mundo está esperando ver teus colegas de serviço, teus colegas de escola, teus vizinhos, em cima e embaixo, nos prédios, dos lados, nas ruas, estão querendo ver Cristo em nós. Eu não quero jamais deixar de ser testemunho de Jesus. Eu quero que eles vejam Cristo em mim. Portanto, eu me entrego todos os dias ao Espírito Santo para Ele gerar Cristo em mim. E é isso que está por trás desse: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Eu costumo dizer, você não foi salvo para ser salvo. Muitas vezes nós temos um conceito: bom, eu sou salvo, ponto. Não. Eu sou salvo para que Cristo seja gerado em mim. Por isso Paulo, expressando esse conceito aos filipenses, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está olhando e dizendo: nós precisamos crescer. E se você quiser, depois você pode ver, anota só, Efésios 4, 11 a 13, onde ele fala que nós temos no corpo de Cristo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, ou seja, desenvolvimento,
dos santos. Quem são os santos? Os filhos de Deus. Os que nasceram de novo. Para o desempenho do seu serviço. Que serviço? Fazer no mundo o que Cristo fazia. Até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Para entender isso, não é para ficar aquém, até que cheguemos à perfeita varonilidade. Opa, está se referindo aos processos de crescimento, de desenvolvimento. E para saber qual é o alvo, até que cheguemos à medida da estatura, da plenitude do Messias. Ou seja, um cristão maduro parece com Cristo. Podendo fazer o que Cristo fazia. Em ambas as coisas. É o ser e o fazer. O poder do Espírito opera em nós para nos transformar a imagem de Jesus no ser, mas também para nos capacitar para fazer as obras que Jesus fazia e comissionou a igreja a fazer. Hoje, o que eu estou querendo apresentar nesse momento é essa ideia de desenvolvimento. Eu podia colocar, eu não estou vendo aqui, uma criança eu estou vendo, mas de colo, pensa, de colo. Depois criança, 3, 4, 5 anos, 12 anos, 18 anos, maduros, 40 anos, 70 anos. Fases de desenvolvimento. Cada pessoa que está alcançando ou em desenvolvimento na sua fase, não é imaturo. A maturidade não se mede, a não ser que você sai de uma fase e você não se desenvolve conforme a fase anterior. A expectativa anterior. Se eu estou agindo na minha adolescência como criança, eu sou imaturo. Se lá com 35 anos sou adulto, agindo como adolescente, eu sou imaturo. Mas se eu sou adolescente, vivendo como adolescente, eu não sou imaturo. Estou em desenvolvimento. Compreendemos isso? Ok. Infância. 1 a 6 anos, mais ou menos. Tá? Eu sei que dá para quebrar isso mais, e hoje em dia as ciências têm desenvolvido mais isso. Mas deixa eu só concentrar nessa fase. Porque nessa fase nós temos que aprender, a nos alimentar. Começamos no seio da mãe. E temos que chegar a nos alimentar com as nossas próprias mãos do prato. Nós temos que, nessa fase, aprender a nos limpar. No início, vivemos para mamar, dormir, se sujar, tá? É que está sendo transmitido, tá? Se sujar todinho, tá? Aquelas fraldas, mais do que cheia. A questão é que nessa fase é que nós temos que desenvolver a limpeza própria. Aprendemos a usar o banheiro,
aprendemos a escovar os dentes, aprendemos a tomar banho, limpeza, higiene pessoal. Se sair dessa fase sem aprender isso, podemos usar a palavra imaturo, mas antigamente a gente falava outra palavra mais pesada, que é retardado. Eu sei que não é politicamente correto, mas o que a gente falava simplesmente descrevia que a criança atrasou no seu desenvolvimento. Alimentar-se, limpar-se, locomover-se. A criança começa rolando ou simplesmente levantando a cabeça, rolando para lá e para cá, depois começa a gatinhar, começa a se erguer, segurando na mesa, aí começa a andar ao ponto que, quando toma os primeiros, os pais ficam todos felizes, por 10 segundos, porque percebe que agora o bicho está solto. Segura, papai. Andar, se vestir. A criança não sabe se vestir quando nasce. Ela mal sabe que existe. É nessa fase que descobre que existe. E pensa que o mundo gira em torno dela. Por isso chora como chora. Tem que aprender nessa fase. Não estou aqui para servir você agora. Você está limpo, já se alimentou, está de barriga cheia, já verifiquei tudo. Quer chorar, chora. Alguns estão dizendo, que isso? Fala com seu pediatra. Nessa fase, toda criança pensa que o mundo gira em torno dela. É uma das coisas que marca a saída dessa fase. Ela aprende que o mundo não gira em torno dela. E por último, se comunicar. Se comunicar, ouvir. Sabe qual é a única criança que não fala a língua materna? A surda. Não existe língua difícil para aprender. Todas as crianças que aprendem a falar a língua materna, aprendem antes de ler, ouvindo e imitando. Nós aprendemos o português assim. Ouvindo e imitando. Você está dizendo, como é que você fez isso como estrangeiro? Na frente do espelho, ouvindo a professora de manhã e no espelho. Paralelepípedo, paralelepípedo, paralelepípedo. Horas. Em, on. Só que a gente faz isso como criança sem saber. Porque o princípio do discipulado se encontra numa palavra: imitação. Paulo falou isso. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso, horas e horas, quando eu conhecia Jesus, eu ficava nos evangelhos, especialmente os evangelhos. Eu queria ver Jesus. Queria ver Jesus. Eu sabia que eu iria ver Jesus. O Espírito Santo iria mostrar Jesus para mim nos evangelhos. Depois nas cartas. Em Atos. Mas aí, esses outros são pontos de referência
Paulo é um ponto de referência para Jesus. Pedro é ponto de referência para Jesus, que é minha referência. Tiago é ponto de referência para eu ver Jesus. João é ponto de referência para eu ver Jesus. E você, todos nós, somos pontos de referência. Só que a gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Primeiro, a comunicação é ouvir. Nós temos que saber ouvir Deus. Ouvir o próprio Espírito Santo, mas ouvir Deus aqui, na palavra. Alguém vai dizer, não, mas isso é leitura. Não, você precisa entender espiritualmente. Aqui é a palavra. Só está registrando com letras algo que foi falado primeiro. Que você possa entender o que eu acabei de falar. Usa-se o escrito para passar para nós o que foi falado primeiro. Então, quando você está lendo a palavra, você está ouvindo o que o Espírito Santo falou primeiro, porque essa palavra escrita foi inspirada pelo Espírito Santo. Está entendendo? Por isso, essa prática da leitura da palavra não é apenas leitura, é ouvir Deus. Depois, expressar. Eu ouço para então me expressar. Aprender a me expressar, em dois sentidos. Eu preciso saber explicar espiritualmente por que eu estou em Cristo. O que Cristo fez por mim? Preciso saber dar o meu testemunho do que o Senhor fez e está fazendo na minha vida. Isso faz parte da infância espiritual. Segunda coisa, interceder. É outro assunto, mas Jesus fez questão de ensinar para os discípulos e para a multidão a orar. Pai nosso que estás nos céus. Era coisa básica. Eu entendo que é o beabá da intercessão, mas também o doutorado. Isso tudo faria parte, porque faz parte da nossa comunicação como filhos de Deus, faz parte da fase da infância. Sabe o que acontece? Vamos fazer as comparações agora? O que é limpar a nossa vida? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tá. Quantas vezes por dia você toma um banho? No mínimo um, né? Essa é a fama dos brasileiros nas nações. No mínimo, se espera, né? Tá? Depende do frio. Quem sabe, né? Aí a gente apela para o banho francês, né? Tá. Mas esse é outro assunto. Talvez não. Talvez se aplica. O que acontece é que na oração que Jesus ensinou, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que pecam contra nós. Mas eu pergunto para você, qual é o tempo dessa oração? O pão nosso de cada dia dá-nos...
Desculpe, eu sei que o gaúcho não gosta de ser induzido com perguntas. Mas essa nós precisamos reconhecer, precisamos responder. Cada vez que amanhã se torna hoje, é motivo de, antes do final do dia, parar para ver, será que eu pequei? Porque se fosse o natural, e eu fui trabalhar na roça, eu chegasse em casa tudo alamaçado, eu teria que tomar banho. E pecado? Vou logo descrever o que muitas vezes acontece. Eu tenho visto que muitas vezes os retiros, grandes conferências, são momentos que nos quebrantamos e confessamos e, oh Deus, me perdoa. Aí a gente vive 3 meses sem pecar, não, sem confessar. E chegamos e aquela fralda. Se nós não soubermos lidar com o pecado diariamente, e Paulo, quando ele fala com os Efésios, ele fala para não deixar a ira, ele está falando, não des lugar ao diabo, não peque dando lugar ao diabo, não se aplique somente à ira. Ele está dizendo que se você deixar de confessar, deixar de tratar o seu pecado, diante do que Jesus já fez, você está dando lugar para o diabo. Por que as nossas vidas não mudam? Olha o princípio da palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, os atos, e nos purificar de toda injustiça. Essa inclinação. Ele está dizendo que Ele vai fazer uma obra para te deixar com o espírito reto, conforme o que o rei Davi fala em Salmos. Dá-me um espírito reto, não inclinado para o pecado. Nisso eu digo sempre para as pessoas o que eu aprendi. Quando eu vim a Cristo, eu falava palavrões, direto. Era um hábito. E um dia eu falei, Senhor, eu vi Efésios, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu falei, Deus, vai ser difícil para mim, porque é um hábito. Ele só me levou a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, ele falou, Mike, não espere. Uma vez que o Espírito Santo te flagre, você falou o palavrão, para e peça perdão. Comecei a fazer isso, dia após dia, várias vezes ao dia. Mas era sincero. Senhor, eu não quero mais. Ele só pediu, então pede perdão, que eu estou disposto a perdoar. E a palavra diz, não é só perdoar, e purificar de injustiça. Ou seja, esse ciclo, esse hábito, eu vou mudar, mas a sua parte é confessar. Depois de um mês, eu estava indo para a cozinha, pegar a minha vez, pá, na cozinha, dei aquela topada na mesa. Cheguei na pia, eu estou lavando a louça, e o Espírito Santo falou assim, você não percebeu? Perceber o quê? Você não percebeu? O quê? Aí caiu a ficha, você não falou palavrão. Um mês atrás você teria aquela rajada. Aí eu parei, eu falei, o Senhor fez a sua parte. Eu estou vendo a obra do Senhor em mim. Receba com fé o meu testemunho.
E no que o meu testemunho se aplica, faço o mesmo. Esse é o processo prático da santificação. Melhor, esse é o processo prático de gerar o caráter de Jesus em nós. O que você sabe é que é pecado, quando você cometer, pede perdão. Aí o diabo está dizendo, mas se você repetir, você não é verdadeiramente arrependido. Então, Tá. Quando Pedro perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7. Jesus falou, não, 70 vezes 7. E a ideia é 490 vezes no mesmo dia. Jesus está afirmando, Pedro, você tem capacidade de perdoar esse tanto. Pergunto para você. Você acha que a capacidade de Deus perdoar é menor do que isso? Ou maior do que isso? A questão é que a gente não pede perdão. A gente não confessa. Senhor, me perdoa, eu não quero continuar escravo desse pecado. Você é perdoado, Mike. Você confessou os seus pecados. Agora, deixa eu fazer a minha obra, que é purificar de toda injustiça. Essa limpeza espiritual, essa higiene pessoal, faz parte da fase de infância. Ou seja, se no natural não saímos dessa fase da infância sem saber nos limpar, também no espiritual. Caminhar, nos locomover. Paulo fala, andai de modo digno do Evangelho. Nós precisamos aprender que há uma mudança, uma vez que entregamos a nossa vida para Jesus, não pertencemos mais a nós mesmos. E os lugares que nós estamos vivendo no dia a dia, onde nós andamos no dia a dia, somos enviados pelo Senhor para estarmos nesses lugares. Nós representamos. Isso faz parte da infância. Aprender a andar de modo digno do Evangelho na escola, no serviço, em casa, na vizinhança, no restaurante, no McDonald's, na padaria, onde quer que esteja. Nós representamos. Paulo fala para os coríntios, somos embaixadores. Não podemos olhar o nosso dia a dia mais como antes. Nós precisamos entender que agora nós somos enviados. E o Senhor espere de nós aprender a nos locomover, andar de modo digno do Evangelho nesse lugar. Eu acho que vocês estão entendendo muito bem esse princípio. Agora, por que eu estou focando nessa questão da infância? Porque é muito possível que grande número de nós nem da infância não saímos. A adolescência, no natural, é para a gente descobrir os nossos talentos, aquilo que é a preferência nossa, aquilo que é natural para nós, porque Deus coloca isso em todo mundo. Ou música,
ou comércio, ou medicina, ou aquilo que nós podemos contribuir na sociedade mais tarde. E na adolescência a gente vai experimentando uma série de coisas e conhecendo uma série de coisas, porque uma vez que descobrimos o que é nosso, é para passar para a juventude e nos aprimorar, aperfeiçoar nisso. Para sair da juventude, entrar na sociedade maduros, para poder contribuir. No espiritual, nós vamos descobrir qual é a área da missão da igreja, o apostólico, profético, evangelístico, pastoral, o mestre. Isso faz parte da missão da igreja, para a edificação do corpo, para a sua missão no mundo. Mas se da infância nem saímos, como é que nós vamos descobrindo quem somos? Para depois desenvolver isso. Alguns de vocês se identificam quando vem um evangelista pregar. Você fica todo incendiado. Vamos, vamos, vamos. E você quer encontrar qualquer um na rua para falar de Jesus. Outros, chega um profeta, alguém do profético começa a falar dos dias que nós estamos vivendo e você fica incendiado. Eu só estou falando isso porque isso mostra. Outros, quando é uma mensagem bem pastoral, seu coração incendeia. Tá, o problema é que a gente mistura, quando a gente não sai dessa fase, a gente tenta descobrir quem somos e aperfeiçoar quem somos, tudo e aí não funciona muito bem. E é nisso que eu observo muitos dos escândalos que Deus está trazendo à luz hoje, é justamente porque várias pessoas não passaram, não saíram nem da infância e começaram a distorcer os princípios e foram se desenvolvendo, mas agora estão com problemas desde lá atrás. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O mundo, sua família, seus vizinhos, seus colegas, serviço, escola, eles estão esperando ver Cristo em ti. E sabe uma coisa? Deus está querendo mostrar Cristo para eles através de você. Temos que lembrar, quem opera tanto o querer como o realizar é o Espírito Santo que habita em nós. Vamos?